Nessa aula de matemática, vamos ver um exemplo para uma aplicação do limite fundamental. Então, antes de a gente discutir esse problema, vamos lembrar o que é que diz o limite fundamental. Ele diz que o limite de x tendendo para zero de seno de x sobre x é igual a 1. Esse daqui é o limite fundamental. Então, note que para a gente poder usar esse limite, nós temos que ter o quê? O x indo para zero e seno de x dividido por x. Se a gente tiver esse limite, a gente vai ter 1. Só que a gente tem o x tendendo para π, certo? Então a gente pode fazer o seguinte, eu vou fazer uma mudança de variável aqui. Eu vou chamar x menos π, eu vou chamar de y, certo? Então daqui a gente tira algumas coisas, né? Primeiro, então quando x tender para π, o y vai ser equivalente a quê? Ao y tender para zero. Porque à medida que o x se aproxima de π, essa diferença se aproxima de zero. E segundo, se o x menos π é igual a y, então é porque o x é igual ao y mais π. Então a gente pode fazer o que agora? Ó? Fazer essa mudança. A gente vai ficar com o limite. Ao invés de x tendendo para π, a gente vai ter o limite y tendendo para zero do seno de x. Mas quem é x? Y mais π. Dividido x menos π é y. Então, já está aparecendo aqui mais ou menos com o limite fundamental, né? Agora vamos usar o limite, o seno de y mais π, a gente pode escrever da seguinte forma. O seno de y mais π nada mais é do que o seno de y vezes o cosseno de π mais o seno de π vezes o cosseno de y. Tudo isso dividido por y. Agora, esse daqui vai ficar o limite de y tendendo para zero de quem? Note que o seno de π é zero e o cosseno de π menos 1. Então, isso daqui vai ficar o limite de menos seno de y sobre y, certo? Menos 1, né? Como isso daqui é uma constante, a gente pode tirar ele do limite. Então vai ficar menos 1 vezes o limite de y tendendo para zero de seno de y sobre y. Agora isso daqui é exatamente o limite fundamental. Isso daqui é 1. Então 1 vezes menos 1, menos 1. Então, um exemplo bem legal da aplicação do limite fundamental.